A aula passada, a gente estava aqui vendo. Vocês conseguem enxergar o texto? Bom dia, Ana. Consegue enxergar o texto? Sim. Tá dando para pegar. Beleza. Então, a nossa autora estava falando de natureza e depois ela começou a falar de razão, né? A razão é uma forma de pensar as coisas tais como elas são, e essa forma de pensar as coisas tais, tal como as coisas são, surgiu num contexto de estudo da realidade, onde aparentemente havia um destaque para a natureza, né? Esse estudo da natureza foi chamado de física, porque o grego physis é o termo para falar da natureza. Estou achando que está um pouco escuro aqui o meu vídeo, só um segundinho. Então, a natureza, ela possui uma, digamos assim, lógica própria, né? Essa que vai se exprimir nas leis da física. É o modo pelo qual ela se expressa, ela se desdobra, né? Ela se apresenta, emerge de si mesma. E assim, nesse estudo sobre a natureza, esses primeiros filósofos gregos, os físicos, chegaram a isso aqui, ó. Eu gostaria de retomar, porque isso aqui é chave para a gente entender como que a razão surge a partir desse estudo, dessa investigação, né? Não tenho certeza exatamente quando que as coisas são postas nesses termos, mas inclusive porque os primeiros filósofos, eles não possuíam, não tinham à disposição uma linguagem de caráter filosófico ou científico. Não havia, né, até então, ninguém que tivesse desenvolvido o vocabulário. E é assim que o Tales, eu devo ter falado isso na aula passada, vai dizer que todas as coisas são repletas de deuses, ou que as coisas têm Deus em si mesmas, e com isso ele não está falando de nenhum... ele não está contando nenhuma lenda ou causo de caráter mitológico ou religioso. Quando ele fala em Deus aqui, ele está apontando para essa lógica específica das coisas, né? Essa forma de ser das coisas. Se a gente quer compreender o ser, né, a forma como as coisas se tornam aquilo que elas são e se desdobram em novas coisas, né, é preciso investigar a coisa mesma, né, buscar nela esse princípio de compreensão. Então, por esse caminho, né, se chegou a
a essa compreensão de que a natureza ela é uma ordem, né? Ela é uma harmonia, ela é um cosmos, é o termo grego, né? Para dizer exatamente isso: ordenamento, regularidade, né? Constância e encadeamentos fixos. Aqui a autora chama a atenção das relações de causalidade, mas elas não são as únicas formas pelas quais as coisas, os fenômenos, os fatos, né, se interligam. Né? Muitas vezes nós temos muitas causas se enredando, e o resultado é que, por vezes, a causa se torna também um efeito de si mesma, porque é um trânsito, né, entre causa e efeito, e entre causas distintas, com diferentes pesos, né, nesse ordenamento, nessa circunscrição do que as coisas, né, se tornarão ou se tornam, se fazem, se reproduzem. Né? A natureza é um processo. As coisas, né, existem no tempo, ou o tempo é uma propriedade das coisas, né, da matéria. Portanto, há um movimento. E se há um movimento, né, as coisas, os seres, eles nunca são perenes, né, digamos assim. Eles não mantêm a sua identidade, né, ao longo do tempo, mas mudam. As coisas, elas não são, elas estão, vamos dizer assim. É o que vai levar o Heráclito, que é um desses físicos, a dizer que você não entra duas vezes no mesmo rio, porque a segunda vez que você entra, outras já são as águas. Enquanto isso, Parmênides, que é um desses físicos, também vai apontar para o lado contrário e dizer, né, olha, mas o leito do rio está lá, né? Continua lá. Quer dizer, qual dos dois está certo? Os dois. Né? Na verdade, as coisas estão em movimento, sem dúvida. Mas é preciso que algo ali, de algum modo, né, ou por algum momento, permaneça, de modo que seja possível identificar a coisa. Quer dizer, se o Heráclito, se a gente leva ele às últimas consequências e pensa que tudo, né, é o tempo inteiro mudança, aquela coisa que o Lulu Santos canta, né, nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Isso é papo de filósofo indiano. Né? Se a gente levar isso às últimas consequências, não há cosmos, há caos. Né? Porque não há momento algum ali que você consiga estabelecer um critério, um parâmetro, uma baliza, de modo a conter a coisa e a identificar a coisa. Né? Quer dizer, se as coisas mudassem o tempo inteiro, tudo que há nelas para mudar, né? Elas não seriam coisas, seriam amorfas. E assim você não teria como resgatar nenhuma essência. Né? Quer dizer, você não seria capaz de reconhecer atributos sem os quais essa coisa não seria essa coisa. É isso que é a essência. A essência é aquilo que vai se expressar no conceito. O conceito é aquilo que está no dicionário. Você quer saber o que é uma mesa, você olha lá no dicionário, está lá o conceito de mesa. Né? Normalmente os dicionários não são escritos Você depende dos dicionários. Eu tenho muitos aqui. Né? Andei revirando esses dicionários e, por vezes, os conceitos não estão tão bem definidos. O que, aliás, é típico, né, de toda produção teórica, intelectual. Né?
é preciso sujeitar essa produção à crítica, de modo a fazer com que ela avance, se ajuste, corrija aqui e ali. Eu estou falando isso para que vocês também não fiquem acreditando, né, em tudo que vocês lerem, nem mesmo se tiver no dicionário. Enfim, vamos lá. A partir de, então, essa constatação de uma regularidade, uma constância, né, encadeamento entre as coisas, etc. e tal. Claro, isso tudo aqui é um bocado abstrato, assim como a física, de fato, é. Né? A gente está falando de, não exatamente das coisas, mas de algumas propriedades das coisas, né? Velocidade, posição, no espaço, no tempo, aceleração, movimento, né? Inércia, peso, força, trabalho, por aí vai. Energia. Energia, eu não sou físico. Energia, o que é energia mesmo? É uma capacidade da coisa de produzir movimento, né? Algo assim. Parece que esse é o termo com que os físicos... aliás, esse parece... é o significado do termo trabalho para um físico. É você produzir movimento, de modo que você transforma as coisas. Vocês vejam, os físicos não estão errados, eles são bastante abstratos. Né? Eles não ficam falando da coisa específica, né? Dessa coisa aqui. Essa coisa aqui tem uma cor tal, uma textura tal, tem um formato, um peso, e por aí vai. Né? Mas a física não fala deste peso, desta cor, ela fala de cores, de relações. Né? O peso é uma relação, né, entre a massa, o volume, a gravidade. Eu não sei dessas merdas, eu estou, né, especulando. A cor, aliás, assunto da física, né, se parar para pensar, a cor não é uma coisa, né? Ela não existe tal como as coisas existem. Você vê aí uma coisa qualquer, sei lá, amarela. Mas esse amarelo que a gente vê na verdade, o efeito, né, de uma relação entre determinada forma de luz, fonte de luz, ou se é o sol ou uma lâmpada, etc. Essa fonte de luz vai ter mais ou menos frequências e isso vai incidir sobre a textura aí da coisa, do objeto. Essa textura vai reter algumas dessas frequências, vai refletir outras. Essas que a coisa reflete, a textura da coisa, chegam às células cônicas e bastonetes. Na nossa retina, poderia ser a retina de um papagaio, de um cachorro, de qualquer outro bicho, sei lá, mas na nossa retina, essas frequências assumem esse aspecto que a gente chama de amarelo. Mas se você muda a cor, né? Você entra num quarto escuro, acende uma luz distinta dessa luz branca que é o sol. Afinal, como não seria distinta, né? Ainda que nós consigamos aí produzir fontes de luz branca, esse branco aí perguntem isso para um pintor, vendedor de tinta, um esquimó, né? Quantas cores brancas existem? E dependendo dessa tonalidade da fonte da luz, você vai ter um outro amarelo, não aquele que você vai ter, por exemplo, sob o sol. O sol, dizia lá Fichte, que era um filósofo alemão, né? É a medida daquilo que é claro, ele dizia, né? Almejava uma ciência clara como o sol. Mas, na verdade, o sol não é claro, o sol é a clareza. Ele é o princípio de toda clareza que nós temos. Né? Ele é mais que a luz, ele é a luminosidade. Ele é a própria essência dessa coisa, desse fenômeno. O resto é analogia, a lâmpada, e por aí vai. Enfim, assuntos de físicos. E esses assuntos
dos físicos não dizem respeito exatamente à transformação, né, das águas de um rio, mas falam de outras relações ali, né, de água, terra e por aí vai. A Lua, né, a influência que a Lua exerce sobre as marés, por aí vai. Uma vez que chegamos a esse ordenamento, a essa constatação de que a natureza, a realidade, ela é organizada, ela é ordenada, né, ela é regida por uma lógica. A partir disso, se torna possível indicar perceber que o pensamento pode reproduzir essa lógica. E ao reproduzir essa lógica, ele tem que elaborar, né, uma forma de se estruturar. E essa forma de se estruturar vai se erguer sobre alguns princípios. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, nós paramos ali quando a autora lembra que o termo razão vem de logos, né, e ratio. Ratio é a tradução em latim de logos. Logos, ela diz aí, quer dizer contar, reunir, juntar, calcular, medir, mas também quer dizer outras coisas. Quer dizer discurso, né? A razão é discursiva, o pensamento, né? O pensamento racional, necessariamente, digamos, ele se expressa em argumentos, em silogismos, né? Premissas, conclusões, discurso. Logos também quer dizer investigação, estudo, uma série de outras coisas. O termo é um bocado rico, né? Mas para o que nos interessa aqui, no momento, esses sinônimos que ela levantou já são interessantes. Não sei se vocês se lembram que Ratio, quando ela cita o termo latino, ela diz praticamente as mesmas coisas que ela disse a respeito de logos, com a diferença desse termo aqui. Então, ratio, razão, vem de um verbo que, entre outras coisas, quer dizer juntar e separar. Uai, isso aí parece contraditório, né? Mas nós podemos perceber que essa investigação, esse estudo, essa logia que se faz, por exemplo, da natureza, ela tem as suas etapas, né? Ela tem uma etapa, né, de prospecção, digamos assim, né? Ela faz análises do material. A análise é uma operação tornada possível pela capacidade de abstração, né? Abstração é exatamente separação, né, dos elementos que constituem a coisa. Só que nós não estamos exatamente interessados nos elementos, nós queremos saber da coisa, então logo depois que se faz, né, essa análise desses elementos aí, depois nós temos que fazer uma síntese, né, na hora de apresentar esse estudo. Então temos aí análise e síntese, separação e união. O pensamento nem sempre é discursivo, né? Por vezes ele é delirante. O delírio, ele não tem concatenação entre as ideias, aquilo que forma o fluxo de pensamento, né? Se aquilo ali é um discurso fragmentado. Não há, portanto, um modo de se compreender a partir dele mesmo, né? O discurso do louco, ou da criança, ou do senil, etc., ou
filósofo indiano, ou então do John Lennon nessa música que eu coloquei aí para vocês, Tomorrow Never Knows. Esse discurso aí, ele se compreende mais, né, a partir de alguma coisa que está acontecendo ali nos bastidores. Mas nós não estamos aqui para falar de psicanálise ou, né, fazer análise do discurso, né? Só estamos querendo chamar a atenção para o fato de que pensar as coisas, né, tais como elas são, é um exercício de apuração do pensamento. Quer dizer, nós passamos a pensar melhor na medida em que estudamos. Por que nós estudamos matemática, história, geografia? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Era o tipo da coisa que eu pensava quando eu estudava essas coisas. E hoje, eu aposto que tem alguém aí que deve pensar isso também. Por que eu tenho que decorar nome de biologia? Olha, isso aí eu já não sei. Decorar nome de biologia, para mim, já não faz tanto sentido, né? Compreender a forma como os organismos se constituem, o assunto da biologia, eu suponho que seja esse. Isso sim vale a pena. E nem é assim, simplesmente por uma erudição inútil, cultura, né, para falar, olha, eu tenho canudo de ensino médio e não sei o quê. Bom, é também, né, a informação sobre as coisas, mas é um exercício de pensar as coisas tais como elas são, ou seja, é uma educação do pensamento, na razão, né? Pensar as coisas tais como elas são nos desperta essa capacidade de pensar de forma ordenada, né, clara, correta, como ela vai dizer, com medida e proporção, né, com critério. Critério, em grego, tem um sinônimo, que é o de medida. Medida é metron. Metro. Um metro. Percebam, a razão é um cálculo das medidas das coisas. Você fala, é só isso? É só isso. O problema é na hora de você pegar lá a coisa e medir, né? Inclusive porque, por vezes, a medida, a régua, né, que a gente vai usar para medir a coisa só se torna, né, mais ou menos assim, correta, né, depois da gente bater a cabeça um bocado. Descobrir, olha, isso aqui não se mede em centímetro, sabe? Eu estou aqui fazendo uma certa ilustração, imagem, analogia. Mas, por outro lado, é exatamente disso que se trata. Medir as coisas. Põe uma régua aí na realidade e mede as coisas. E por que a gente faz isso? Porque, uma vez que a gente, né, coloca as coisas em relação umas com as outras, ou constata essa relação que as coisas têm umas com as outras, é que a gente vai avançando, né, na própria coisa, avançando na compreensão da coisa. Então pode parecer um pouco despropositado você pegar uma régua e colocar aí diante de, sei lá, de quê. O Heráclito, há um caso que conta que ele teria deitado no chão, levantado o pé para o alto e falado, o sol tem o tamanho do meu pé. Ele não estava exatamente errado. Claro, ele não estava certo. Ele, digamos assim, ele estava certo a respeito da aparência, né? Daquilo que se tornava, de algum modo, não a própria coisa, mas a coisa de acordo com uma medida que é o próprio Heráclito, o pé do Heráclito. É o famoso para mim, né? Para mim, aquele que, né, habita a consciência mítica. Né? Tudo é relacionado ao sujeito. Então, por que eu estou falando disso?
porque isso aqui também é um esforço para superar esse subjetivismo ou essa mania da gente colocar o nosso umbigo como medida do universo, né? E isso, naturalmente, a gente faz quando é criança e observamos na história da humanidade que aconteceu, né? Naturalmente, você não tem outra medida mesmo, né, que a consciência de você. Então, chegar aqui, onde o Tales chegou, e esses caras, Heráclito, Parmênides e mais uma penca deles, foi resultado aí de muita lida prática com a natureza, né? Convenhamos, a antiguidade é uma era muito recente na história da humanidade, né? Esses caras aí estão no século V, IV antes de Cristo. Você fala, pô, tem tempo para caralho. Não, não tem não. Foi ontem, né? Engraçado porque se a gente pega que é a história, né, desde que a gente chega lá no Homo sapiens, né, que o Homo sapiens surge, e o Homo sapiens surge depois de bastante Australopiteco, Homo habilis, Homo não sei das quantas, Neandertal e por aí vai, né? Tem muito desenvolvimento nessa brincadeira até chegar aqui. Está longe de ser uma coisa óbvia, apesar dessa clareza, né? E quando a gente falar dos princípios da lógica, vocês vão achar que eu, eventualmente, estou fazendo graça, porque eles não são simplesmente óbvios, como nós vamos ver. Eles são os princípios da obviedade, né? Quer dizer, uma coisa só pode ser, né, clara, evidente, né, demonstrável, provável, né, certa, verdadeira, se ela, de algum modo, digamos assim, participa desses princípios da lógica. O povo que fala, mas isso aí é lógica aristotélica, lógica formal, hoje nós temos lógica parasintética, paranormal, para não sei o quê, lógica dialética, que não existe, aliás, lógica disso e daquilo, Frege, Bertrand Russell e não sei mais quem, lógica quântica, que admite contradição. Tá bom, isso aí pode ser aplicável a determinados, digamos, âmbitos da produção, né? Mas para você falar dessas coisas, se você entrar em contradição com qualquer dos princípios da tal lógica aristotélica ou lógica formal, essa, no final das contas, foi o Aristóteles mesmo quem, né, sistematizou, né? Não inventou, ele foi observando, desde os físicos, lá no Platão, com muita clareza, e sistematizou a coisa de tal modo que se chama, por vezes, lógica aristotélica. Se você entrar em contradição com qualquer um dos princípios da lógica aristotélica, você começa a não dizer coisa com coisa. Começa a falar que nem comentarista de rede social e por aí. Enfim, vamos lá. Olha aí. A razão é a capacidade para pensar e exprimir-se, né? A razão é a educação do discurso, do pensamento, né? E esse discurso, esse pensamento, ele se educa na medida em que ele está traduzindo o que a coisa é em forma de língua, né, palavras, de linguagem. Traduzindo, porque o pensamento, ele se produz sobre uma linguagem. A gente não pode reproduzir as coisas no pensamento na, digamos assim, concretude ou concreticidade, se quiser, da própria coisa, porque pensar um carro, por exemplo, não é colocar um carro dentro do seu crânio. Não cabe. Se você fizer isso, eu acho que você vai sujar o carro.
que nem o Ayrton Senna fez com eles. Bom, desculpa a piadinha. Necessariamente, pensar é abstrair. Né? Quando eu falo aqui mesa, olha, vocês coloquem aí o caderno sobre a mesa. Quando eu falo caderno, quando eu falo mesa, eu não estou falando qual é a cor do caderno, qual é o tamanho da mesa, qual é o material, se é papel, se é papiro, se é lata, se é não sei o quê. Tudo isso eu estou abstraindo. De tal modo que eu posso estar aqui pensando numa mesa tal como a minha, e vocês vão pensar a mesa tal como a que vocês têm aí. Isso não é um problema. Aquele negócio, será que o azul que eu enxergo é o mesmo azul que você enxerga? Óbvio que é. Por que colocar isso em questão se o que nós chamamos de mesa, de azul, de não sei o quê, não é o concreto da coisa? O concreto da coisa é a coisa. Você não pensa, você não pensa plástico, você não pensa cheiro. Né? O pensamento não é cheiroso. O pensamento você não pega, né? Avalia textura, gosto. Pensamento é linguagem. Então, pensar as coisas é traduzir. É uma tradução. Você traduz coisa, né? Objeto, materialidade, plástico, não sei o quê, em palavra. Aí você fala plástico. Eu falei qual a cor do plástico? Não falei, mas olha, você pode pensar a cor que você quiser. Né? Se a cor for algo importante, eu vou dizer, olha, é um azul, assim, se for mais importante, eu vou dizer que é um azul mais ou menos claro, ou mais ou menos, sei lá, esverdeado, ou mais ou menos, não sei, qualquer outra coisa. Né? Ou seja, há também a questão, né, da necessidade de quão apurada essa tradução deve ser. Né? Quando eu falo aí, pessoal, abre o livro aí, na página tal. Eu não estou falando, aliás, eu não estou interessado em saber se o livro ainda tem a página tal, se ainda existe um livro. O pessoal não usou o livro para fazer outras coisas. Que outras coisas? Melhor não citar. Deixa para lá. Enfim, vocês podem pensar o livro que quiserem. Eu falo com vocês, eu acabei de receber Correios uma tradução para o português. Um livro do Lukács e tal. Eu vou voltar a falar desse cara, Lukács. Que eu estava esperando sair há uns 20 anos, só agora saiu. Vocês pensaram aí o quê quando eu falei isso? O livro. Pensaram que ele é grande, que ele é pequeno, que ele tem muitas páginas, poucas, que ele é azul, que ele é branco, Não importa. Não? Se importasse, aí sim eu teria que buscar acrescentar aquilo que eu abstraí. Por exemplo, a cor, o tamanho, a textura, etc. Percebem? Exprimir-se. Pensar e exprimir-se correta e claramente, entre outras coisas, é também ter discernimento a respeito do que é necessário pensar e exprimir-se, exprimir, né? De tal modo que seja adequado. Por exemplo, você não vai falar dessas coisas aqui, tal como eu estou falando, se você estiver num boteco. Né? Quer dizer, se bem que a nossa aula aqui às vezes lembra um pouco um boteco, mas pensa. Pensar e exprimir-se. Ninguém fala isso, na verdade. Né? Pensa e expressa. A gente não fica usando esses hífens. Então, vocês já percebem, isso aí pode ser adequado a um livro de filosofia. Mas se você falar tal como está escrito, não só aí, qualquer livro, na verdade, quando você estiver no boteco, ou em outras situações, assim, digamos, triviais, vai parecer um preciosismo, né? E qual a justificativa desse preciosismo? Não sei, às vezes o sujeito é sem noção. A
apesar dele querer parecer, né, ter bastante noção da impressionismo. Pode ser, sei lá, transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um monte de coisa. Normalmente a gente não vai pensar que é uma coisa bacana, vai pensar assim, esse cara tem problema. Mas enfim, né? O discurso, né, a linguagem, ela é correta de acordo com o público. Né? Se você está assim, escrevendo um livro de assunto científico, convém que a linguagem seja tipo isso aí, ó, né? Essa linguagem formal. Se você estiver escrevendo uma poesia, um conto, uma piada, eu acho melhor que a linguagem, né, a forma, se adeque ao conteúdo e a quem, né, você pretende se dirigir. Você não vai chegar num tribunal, né, diante de um juiz e falar tal como você fala no boteco. Mas você não vai falar no boteco tal como você, né, falaria estando diante de um juiz. Porque falar como se você estivesse num boteco, no momento em que você está mesmo no boteco, eis aí o português correto. Eu acho que o Vinícius, vocês tiveram aula com o Vinícius, né? Eu acho que ele deve navegar por essas águas da linguística. A linguística é uma espécie de antigramática. A gramática é esse enquadramento da linguagem, né, numa forma específica. E esse negócio de falar, esse aqui é o português correto. O português correto são muitos. Convenhamos, se fosse realmente para buscar o português correto, talvez a gente tivesse que voltar lá ao Camões, a esses portugueses que escrevem de uma forma assim, tal que você não entende porra nenhuma. Você lê aquilo e fala, me parece português, né? Assim, mas eu não entendo dessas palavras. E de fato, Shakespeare também, assim, né? Arte, né? Poesia, literatura, essas coisas, quanto mais, né, para trás, mais difícil de entender, porque a linguagem muda. Como tudo muda, não é? As coisas são processos, as coisas estão. Olha lá, a razão é uma, eu coloquei um ponto de interrogação, é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna compreensível. Não é bem uma maneira de organizar a realidade, né? É a maneira pela qual nós vamos apreender a realidade de forma que ela se apresente compreensível, com clareza para nós. Né? Se não for de forma racional, não estou falando assim que a gente tem que ficar pensando em gramática, não. A gente não me confunda. Né? A razão é uma forma de pensar que tem na coisa a sua régua, né? A sua medida, o seu metro, o seu critério, o parâmetro. Né? Tal como Tales disse. Né? Ela diz, aqui no finalzinho, a confiança é uma confiança razoável, justificável. Né? Essa confiança aqui, ela não é nenhum capricho, tá? De que podemos ordenar e organizar as coisas, porque essas coisas, as coisas são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas. No final das contas, o tempo inteiro é disso que eu estava falando. Isto é, as próprias coisas são racionais. Aí você fala assim, não, mas peraí, você pega o vírus, qual vírus? Qualquer vírus. Corona, o HIV, HPV,
ou vírus da gripe, sei lá, qualquer um deles. No começo de conversa, né, ele tem uma característica ali que aproxima ele de um organismo, né, a fitinha lá do RNA, sei lá, essas coisas. E, no entanto, ele não se reproduz por ele mesmo, né? Reproduzir essa fitinha é um negócio que não depende exclusivamente dele. Aliás, ele tem que infectar para poder reproduzir. E aí, esse negócio é um ser vivo? Dizem que não. Também dizem que sim. Qual que é a racionalidade disso? Aí você fala, olha, nós somos capazes de compreender o vírus, sei lá, o vírus tal da gripe e fazer uma vacina. Parece que o corona é bem mais compreensível do que, por exemplo, o HIV. O que acontece? Na hora de saber da coisa, nós comparamos a coisa com outras coisas. É fácil de perceber que o HIV é um vírus. Né? Você vê a estruturazinha dele, o coronavírus. Né? É uma cápsulazinha e tal, fitinha lá dentro, aquela coisa. É um vírus bacana. Você comparou lá com o da gripe, viu propriedades comuns. Beleza. Mas ele tem um negócio específico que faz com que ele seja HIV e não corona ou sei lá qual outro. E você não faz vacina do HIV. Parece que não. Se tentar fazer a vacina com HIV, eu acho que infecta a pessoa. Não tem muito jeito de fazer. Até porque ele ataca justamente aquilo que devia fortalecer, né, o sistema imunológico. E aí, como é que a gente traduz essa coisa que é específica e que, portanto, já não é tão comparável, né, com outras formas de vírus? Percebam, né? O pensamento é abstrato, mas a gente, nem por isso, né, fica falando de generalidades. Se eu falei do plástico azul, é porque há algo específico aí que eu precisei mencionar. Né? Eu poderia, talvez, né, buscar mais e mais expressar aqui o que a coisa aqui singular é. E eu avançaria um bocado. Peguei a coisa, olha, a coisa tem peso tal, a textura lisa tem peso tal, assim, assado, o conteúdo é um gel, olha, é um líquido, e não sei o que, e por aí vai. Eu vou falando, até o momento que alguém for capaz de, na hora de pensar o que é o objeto, chegar perto do que é isso que eu estou traduzindo. O problema é que a gente nunca, de fato, né, consegue traduzir totalmente a coisa, porque a coisa é concreta, o pensamento não. Né? O ser está sempre um passo à frente do pensar. A ignorância é inevitável. No momento em que você desvenda a coisa, mais e mais, você percebe que ainda há mais que desvendar. Inclusive, que coisa nenhuma está ali parada, esperando, e aí, traduza-me, ou te devoro e tal. Né? Quem falou isso foi a Esfinge, né? Aí foi o Édipo quem traduziu, mas essa é outra história. Sim, Édipo, aqui, pois é. Na verdade, ela disse, decifra-me. É a mesma coisa, decifrar a coisa em forma de linguagem. É isso que a gente tenta fazer. E a coisa não está lá parada, te esperando. A coisa está em movimento. Ela está sempre sendo mais e mais. É por isso que não se chega a um conhecimento total, pleno, absoluto de coisa alguma. Conhecer as coisas é sempre conhecer mais e mais das coisas. A gente pode concluir, né, que nós somos brutalmente ignorantes, mas aí exatamente qual que é a medida, né, que a gente está usando para falar isso. Né? Quer dizer, quando a gente diz coisas que não se conhece, do que você está falando? Se são coisas que
que não se conhece? Como que você sabe disso? Dessas coisas, que elas existem, que há realmente essas coisas. É possível falar algo que esteja para além da linguagem? Essa é uma pergunta capciosa, para não dizer boba, né? Não existe nada que não seja dito e que não tenha sido dito, já não foi dito e será dito. Como que eu sei? Não é? Que aquilo que não foi dito, não tendo sido dito, é impossível saber se existe. Provavelmente não existe, porque se existisse, a gente faria que nem Tales. Arrumava o primeiro discurso, a primeira linguagem que passou ali na frente. No caso dele, o discurso era o da consciência mítica. E tomava emprestado ali os termos para falar de uma coisa nova, né? E é assim que ele disse: as coisas estão cheias de deuses. Ele não estava falando de Deus nenhum, mas aquilo que ele queria dizer, não existia outra forma de dizer. Ele encontrou uma, né? E disse. E ele foi o primeiro, aliás, né? Foi o cara que disse: olha, nós podemos pensar a realidade, porque a realidade, ela é racional, ela tem medida, ela tem limite, ela tem determinação. Ela é determinada, significa, né? Ela é condicionada por N fatores que dão a ela a forma, também o conteúdo dela, fazem com que essa coisa seja o que a coisa é. Aqui vale a pena, eventualmente, lembrar um negócio que um filósofo alemão também, né, o Kant, disse. O pássaro não voa apesar da gravidade, mas graças à gravidade. A gravidade está puxando o bicho no chão, mas foi em reação a essa força que ele desenvolveu a asa, os músculos, né, o organismo, tudo. Na verdade, se a gravidade mudasse 0,0 qualquer coisa, vamos supor que acontecesse um milagre e uma pessoa começasse a andar sobre as águas. Olha, isso seria um desastre para o organismo dessa pessoa, porque o sangue já não iria circular mais como ele circula. O sangue circula porque existe esta força aqui deste planeta fazendo, né, com que se torne possível o coração bater tal como ele bate e por aí vai. Olha lá, ela diz: as coisas estão ordenadas e organizadas, estão articuladas e conectadas, portanto, tudo é relativo, mas isso não quer dizer que é tudo bom da lelê. Na verdade, ser relativo sempre é estar em relação com outra coisa. Essa outra coisa aí, por vezes, é aquela que vai nos dar a medida desta, com a qual há uma relação. A relação não só permite que nós façamos comparações entre as coisas e organizemos essas medidas e possamos compreendê-las, e, portanto, a própria coisa, mas faz com que a coisa seja o que ela é. Não existe ser absoluto. Ser absoluto é uma contradição em termos, né? Porque ser, existir, realidade, natureza, universo, matéria, pensamento, espírito, o que vocês quiserem. Tudo isso existe, e existe porque é limitado, é condicionado, significa está em relação com outras coisas. O que é o limite? Se não exatamente isso, né? Esse limite entre, sei lá, minha mão e o teclado.
está dado pela própria mão, pelo próprio teclado. Né? Eu não confundo uma coisa com a outra. E é assim que eu posso identificar essas coisas, ou seja, isso que ela está dizendo ali. Né? Nós comparamos, percebemos semelhanças e diferenças e identificamos a coisa. Aquilo que o Parmênides, na verdade, não disse, mas como que diria o Heráclito? Né? Tá, as águas do rio passam, mas o leito do rio está aí. Se não fosse assim, você não diria que há um rio. Né? O que você diria? Não haveria nada a dizer, você não teria como identificar. Né? As coisas estão mudando o tempo todo, quando você está falando da coisa, ela já virou outra coisa, então você não está falando de coisa alguma. Mas justamente porque algo permanece, nem que seja por algum tempo e muito depois. Esse algo que permanece aí permite essa identificação. Então está aí, primeiro, princípio, não só é da lógica, mas é extraído da realidade, princípio de identidade. Né? As coisas são porque são, na medida em que são aquilo que elas são, né? E elas não são aquilo que elas não são. Aí vocês vão falar, você jura que eu estou aqui para ouvir você falar essa bobajada aí? Né? Como eu tinha dito, isso aí não é óbvio, isso é mais que óbvio. Isso é graças a isso que há coisas óbvias, que há ideias óbvias, né? Falas, discursos, pensamentos óbvios, evidentes, porque não só reconhece, mas parte da identidade das coisas. E o que é o princípio de não contradição, senão exatamente afirmar a identidade. Se você diz que esse teclado é vermelho e ao mesmo tempo é outra coisa, mas não vermelho, do que você está falando? Ou sei lá, você vira e fala, a luz está meio acesa, meio apagada. Ou você fala que nem o Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, que existe um perispírito ligando a alma que é imaterial ao corpo que é material, portanto, o perispírito, ele é meio material, meio imaterial, como se essas coisas pudessem ser meio materiais. É como dizer, a luz está meio acesa. Olha, tudo bem, a luz pode ter queimado e está emitindo ali uma coisinha bem fraquinha, tal como acontece, né? Essas lâmpadas fluorescentes, sei lá. Você vê quando ela queima, começa a piscar, tipo as da sala de aula. Olha, ela não está meio acesa, ela continua acesa. Agora, a hora que você clicou lá no botão, não acontece nada, agora ela não acende mesmo, não está acesa. Não existe meio termo aí. Não existe essa de... Ou seja, mais um princípio, né, da lógica. O do a terceira alternativa ali, está excluída. Né? Exatamente a solução do Allan Kardec para dizer como a alma imaterial se relaciona com o corpo material, sendo que matéria e algo imaterial são contradições. Né? Então, como é que articula? Está articulado. Nós vemos que está articulado. Que nem software com hardware. Software não é uma coisa, o hardware é. Como que algo que não é uma coisa, ou seja, não é material, né, se relaciona com teclado, processador, memória, HD, sei lá o que, câmera. Aí vem o sabichão falar, não, tem um elemento aí. O cara não está oferecendo uma resposta, ele está transgredindo a lógica. Só isso. Ele não foi o primeiro, e nem é o último a fazer isso. Eu cito ele para não citar o Descartes, que também falava, né, da glândulazinha pineal que tinha um cristalzinho onde a alma estava. O que isso responde? Porra nenhuma, né?
só vai haver mesmo como responder a hora que você abandonar essa noção de que existe coisa imaterial. Não existe coisa imaterial. Por exemplo, um software, a alma, não são coisas. São efeitos, são processos, são linguagens, são lógicas. É algo, né, bastante diferente, que incide sobre coisas, mas não se confundem com elas. Ainda que haja um trânsito entre coisa e não coisa, que é um outro assunto, para depois a gente falar. Então, pessoal, aqui eu acabei contando o finalzinho da nossa novela, que são os princípios. Princípio da identidade. Cujo enunciado pode parecer surpreendente. Não, não é que parece surpreendente, não. Nem é óbvio, é a obviedade. A é A, o que é. O ser é, o não ser não é. Olha que profundo. Não, não é profundo, é óbvio, é mais que óbvio. Né? Então, uma coisa só pode ser conhecida e pensada, mais que isso, uma coisa só pode ser uma coisa, né? Se ela possuir ali algo que permanece em meio ao movimento. E é por isso que o Heráclito e também o Parmênides, que descartava o movimento, os dois estavam corretos na medida em que você pudesse juntar os dois, foi o que Platão fez. E errados na medida em que você separa os dois. Está tudo em movimento, não existe movimento em nada, que era o Parmênides. Aí não dá. Você não vai a lugar nenhum se você isolar essas coisas. Você chega ou nisso aqui, é isso que é o Parmênides. O que é. Você pega o que chegou a nós, né, do Parmênides. Quer resumir? Tá aí, ó. É isso. Princípio de identidade. Foi importante para chamar a atenção lá do Platão e do Aristóteles. Olha, as coisas, de fato, como o Heráclito disse, estão em movimento, mas tem uma coisa lá que permite identificar, na medida em que essa coisa aí, sei lá, está lá na essência, ela não está nesse mesmo movimento. E aí você tem que vai ser um par categorial famoso, que vai ser estabelecido a partir disso, que é o da aparência e o da essência. A aparência é o lugar do movimento contínuo. As coisas, né, nos enganam, né? As aparências enganam os sentidos justamente porque de longe, sei lá, a torre parece quadrada, mas aí você vai chegando perto e vê, na verdade, era redonda. Isso, aliás, acontece quando você olha para o morro verdinho. Nossa, parece que alguém passou um cortador de grama, né? Olha que grama linda. Você chega lá para ver que grama linda, cortando sua perna, né? Sua canela, de tão grande que está. E aquela grama selvagem, não tem nada de linda. Como assim? Você está falando que a natureza não é linda? É isso mesmo que eu estou falando. Lindo é o que nós fazemos da natureza quando não simplesmente destruímos ela e a nós próprios. O que não é nada lindo. Não, a cachoeira é linda. Olha, a própria natureza não reconhece isso. Pergunta lá para o beija-flor se a flor é linda. Se ele pudesse responder, ele diria, não me interessa. Ele sequer teria a capacidade, né, sensível que nós temos para observar algo que está para além da aparência e que faz com que a gente diga, é lindo. Bom, os gregos pensavam assim. Se os gregos pensavam assim, provavelmente é isso mesmo. Há uma harmonia ali aparente, apesar de que
na aparência, cachoeira, você está na cachoeira, aquela água não tem ordem nenhuma, está espirrando para todo lado. Ainda mais se chover lá no leito do rio e está vindo uma tromba d'água, aí que você vai ver quão linda essa cachoeira é. Tomem cuidado com cachoeira no verão. Apesar de que no inverno, às vezes, nem tem cachoeira. Secou o rio e pronto, não tem cachoeira. Aproveitem enquanto tem água. Eu não queria parecer pessimista, e não sou. Eu sou realista. Tá. Eu não estou em conta. Foda-se o que eu penso. Vamos lá. O princípio da não contradição nada mais é que o desdobramento. O princípio da identidade. O que é A, logo A é A e não será ao mesmo tempo. Né? Não há. É preciso dizer A é A e é não há. E não dizer algo assim do tipo e não é B, sei lá, que pode ser. Aliás, a bem da verdade, isso que a gente está lendo aqui não é exatamente o que está lá no livro da nossa autora, que eu tive que corrigir. Ela, eu nem sei se foi ela mesma que escreveu isso aí, mas, bom, ela assinou, então tem que responder. Vai lá dizer que A é A e é impossível que seja ao mesmo tempo e na mesma relação, qualquer outra coisa, B, ou é no princípio terceiro excluído que ela vai dizer isso. Olha, A é A e A pode ser B também, pode ser C e B, pode ser um monte de coisa. Né? Você não está falsificando a identidade, você está enriquecendo a sua noção da coisa. Quando você percebe que A não é só apenas A. Esse negócio de falar de letra, na verdade, não ajuda muito. Né? Então tá. O álcool em gel, a embalagem, ela não é só embalagem, ela é uma embalagem de plástico, pronto. Isso é o B, o C e tal. Agora, é impossível ser A e ser não A. Né? Impossível estar aceso e apagado, ou não aceso, ao mesmo tempo. É claro, se for depois, tudo bem. Né? O importante aqui é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se alguém tiver dúvidas, está aí a parede. Experimenta. Eu acho que muita gente experimentou até a humanidade conseguir traduzir essas coisas aí que nós estamos falando, pô, mas isso é óbvio, o que você está se detendo nisso? Eu estou me detendo nisso, inclusive porque filosofia fala de coisas óbvias. O problema é que o óbvio está passando longe da cabeça das pessoas. Né? Por vezes o óbvio é uma questão de ajustar a nossa percepção, a apreensão das coisas. Ele está, às vezes, na nossa cara e a gente não vê que ele está ali. Quem usa óculos, eu já usei óculos, sabe como é ficar louco procurando óculos no quarto, no banheiro, na casa inteira, sai para a rua, perdi meu óculos. Será que foi no ônibus? Aí você vai lá na garagem do ônibus. Aí o cara fala, você está falando desse óculos aí que tira da sua cara e te mostra aqui? Como assim? Já te aconteceu isso? Já. Se você aí usa óculos, talvez já tenha te acontecido. Isso é burrice? Não. É leseira? Talvez. Mas é assim. Questão de um ajuste na apreensão das coisas. O óbvio nem sempre se evidencia. Claro,
Não é um problema da coisa. Não é que a coisa é irracional. O sujeito tem que dar um jeito de compreender. E foi o que a Tales tentou lá, quando ele falou o negócio de Deus nas coisas. Olha, porque ele tinha à disposição, ele foi realmente muito longe. Aliás, é ele o cara que inaugura tudo isso. A razão, a ciência. Por que? Porque as coisas não estão dadas a nós na aparência. Né? Na aparência, as coisas estão aí mudando. A gente não compreende bem o que elas são, simplesmente olhando para elas. A gente olha para o céu e acha que o Sol gira em torno da Terra. E quando o Copérnico, e vai ser Newton quem vai comprovar isso depois, né? Quando esses caras estão dizendo não, a Terra gira em torno do Sol, nenhum dos dois viu isso. Aliás, eu acho que deve ser impossível ver um negócio desses. A gente teria que se colocar acima do sistema solar e ficar lá um ano para ver. Aí você fala assim, não, mas qual que é a referência, qual que é o critério? É o Sol, ué. Por quê? Ele tem massa, ele tem a maior massa do sistema solar, então é ele. É que nem a luz, né? Tudo é relativo. Na teoria da relatividade, menos a luz. A luz não se relativiza, né? Não tem dessa de diminuir de velocidade, aumentar de velocidade, a luz ela não muda. Então é o critério. Vamos lá, né? O princípio da não contradição diz que coisas e ideias que afirmam e negam ao mesmo tempo, na verdade, não são coisas e não são ideias. Não só é algo impensável, tal como o perispírito, que é meio material, meio imaterial, não só é impensável, como também é impossível. Então, esse negócio sujeito daí lá com a lógica para consistente de não sei das quantas, que permite fazer um processador quântico que vai aumentar aí a capacidade do processador de lidar com 0, 1, absurdamente, agora que não é simplesmente ou 0 ou 1, mas agora pode ser 0 e 1 bits. Né? Vocês sabem disso. Tá, beleza, você faz processador aí, mas você só chega nisso aí porque você continua pensando e lidando com as coisas de acordo com esse princípio de não contradição. Você não vai dizer que há uma lógica e ao mesmo tempo não há uma lógica, que há um processador e não há um processador, que há luz e ao mesmo tempo não há luz. Se você estiver falando isso aí, do que você está falando? Você está falando poesia, né? Talvez. Bem ruim. Vamos lá. Olha isso que ela diz, que coisa engraçada. Essas condições quais? Né, de não falar, afirmar e negar algo a respeito de alguma coisa ao mesmo tempo. Né, na mesma relação, ou seja, sobre o aspecto, o mesmo aspecto. É de plástico, mas não é de plástico. É de plástico, a embalagem é de plástico e não é de plástico. É isso mesmo? Então não é. Então você está falando do quê? Poesia. Ruim. Na melhor das hipóteses. Ou então você está falando, né, como se diz. É isso mesmo que vocês pensam. Então vamos lá. Essas condições indicam que as coisas não estão submetidas ao tempo ou não são temporais, não mudam ou não se transformam,
são as que o princípio de não contradição em momento algum, né, ele deixa de valer, porque, no final das contas, não há momentos, não está submetido ao tempo. Que coisas não estão submetidas ao tempo? Na verdade, não existe nenhuma coisa não submetida ao tempo, mas se a gente pega aí os aspectos da coisa, os adjetivos e tal, e fala deles como se fossem substantivos, como se fossem coisas, por exemplo, está lá falando, o triângulo é triângulo, o vermelho é vermelho, não existe o triângulo ou o vermelho. Coisas podem ser triangulares, né? Coisas podem ser vermelhas. O vermelho, a vermelhidão, isso não existe. O vermelho não é esse negócio aí, ó, que você está vendo aí. Não, esse negócio que você está vendo aí, você chama de vermelho porque a fonte de luz é tal, a sua retina funciona como a de um indivíduo de uma espécie, né, cujas células cônicas e bastonetes evoluíram de tal maneira, ou seja, esse papo de que, né, o azul que eu vejo é o mesmo azul que você vê, olha, claro, certamente não só o mesmo que nós estamos vendo. Não, mas tem um daltônico que não sei o que. Mas você está falando que ele é daltônico, né? Isso quer dizer o quê? Que tem um problema lá na retina dele. Isso é importante dizer porque os céticos gregos, gostavam de querer colocar essas coisas em questão, dizendo, né? O mel é doce, mas para quem tem icterícia, o mel é amargo. Logo, não podemos dizer se o mel de fato é doce ou amargo. Meu amigo, é óbvio que podemos dizer que ele é doce, porque é o cara que está doente que falou que o mel é amargo. É porque ele está doente, porra. Ou então não podemos dizer que o sujeito está doente. Porque, né, aonde que você vai chegar? Lugar algum. Ceticismo, por vezes, em doses adequadas, é saudável. Mas ceticismo demais vira burrice, né? Pagação de mico. Aquela coisa, a realidade não existe, a realidade é uma coisa que está na minha mente. Que legal. Então pega aí o Camões, lê aí esse negócio que existe na sua mente, por que você não consegue entender se é produto da sua mente? A sua mente anda pregando peças em você. Enfim, coisas são materiais, coisas são submetidas ao tempo, ou melhor, à medida em que as coisas se movimentam, nós somos capazes de medir esse movimento e chamar isso de tempo. Né? Não existe o tempo fora da coisa. Assim como não existe vazio, o espaço vazio, que a coisa eventualmente vai ocupar. Mas só há espaço porque tem uma coisa. Mas, senão, não vamos falar de física aqui. Né? O fato é o seguinte, quando a gente fala do triângulo ou do vermelho, isso aí é abstração, isso aí é ideia. Né? Não é coisa. As ideias, em certo sentido, elas não são temporais. Por exemplo, o cálculo da área de um triângulo, retângulo, sei lá. Você tem lá uma fórmula. Essa fórmula é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares. Se houver uma civilização inteligente em qualquer lugar do universo e ela for capaz de calcular a área geométrica das figuras, ela vai chegar aqui onde Euclides chegou, onde nós chegamos. Por quê? Porque ele extrai isso da realidade. Né? Ele não inventa. A ciência não é a invenção. Né? Se fosse, ela não seria efetiva. Ela não teria capacidade
de intervenção na realidade. Ela só tem porque é da realidade que a gente tira. E a gente tira lá da essência. A gente não tira da aparência. Se tivesse dado a nós na aparência, não precisava fazer ciência. Né? Bastava olhar. Você olhou, olha lá, o triângulo é vermelho. Mas aí você chega um pouco mais perto e vê, não era nem triângulo, nem era tão vermelho assim. Foi só uma aparência. Foi só um para mim. A bem da verdade, qual é a essência do vermelho? A vermelhidão? Não existe. O vermelho não existe. A cor não existe. A cor, essa camisa é legal, vocês conhecem. O baixista dos Guns N' Roses. Não é só. Então, esse vermelho existe aqui. Opa, sumiu. Virou verde. Não, esse vermelho aqui é uma relação. E se eu entrar aqui no quarto com, sei lá, como chama? Luz negra, essas de boate, Deus vermelho. Você não vai ver mais vermelho. Ah, não, mas naturalmente é vermelho. Tá, naturalmente, você quer dizer, né, sob a luz do sol ou qualquer outra que simule a clareza do sol, mas que é natural também não interessa. Né? O fato de que as cores mudam de acordo com a luz significa que as cores não existem, elas são relações. Beleza, e, bom, nesse sentido, não estão sujeitas ao tempo. Né? O vermelho sempre será vermelho. Não interessa o cético, o daltônico, o que esse povo vai falar. Você fala, não te parece vermelho? Não, você é daltônico, né, meu amigo? Aqui em Congonhas tem muitos daltônicos, né? É por causa dessa mineração aí, ó. Mas sobre isso a gente fala depois. Vamos lá. Ela termina com o princípio do terceiro. Na verdade, ela não termina. Que é ou, olha lá, ou A é X, ou é não X. Ou A é A, ou é não A. Não, mas peraí. Aí você está falando do quê, né? Enfim, vamos traduzir A como coisa, X como atributo. Né? Ou a lâmpada acende, ou ela não acende mais. Queimou. Não existe lâmpada queimando. Você olha, não, tá vendo? Tá piscando, não funciona mais direito, queimou. Não. Tá, ela tá com um problema aí, sei lá, no gás, ou no estímulo elétrico do gás, sei lá. Mas enquanto você está vendo piscar, ela está acesa. Tá, piscou significa acendeu, apagou, mas não há, está meio acesa, está meio apagada. Então é isso. Ela vai falar de razão suficiente ou causalidade. A historinha de que as coisas existem porque algo instaurou a coisa. Onde que a gente chega? Na matéria. A matéria instaurou o universo com aquele negócio do Big Bang. E o que instaurou a matéria? Ué, só pode ser Deus. E o que instaurou Deus? Não, agora já não vale mais o princípio. Vamos fingir que a gente não estava usando para nossa conveniência. É de quem que eu estou falando? Do Allan Kardec, mas não só dele. Né? Do São Tomás de Aquino, de quem o Allan Kardec tira essa prova da existência de Deus, que é a maior furada. O fato é o seguinte, olha, vamos ter que admitir aí que a matéria sempre existiu. Porque se você fala que a matéria surgiu em determinado momento em que, sei lá, Deus criou a matéria, além de você ter que explicar a respeito de onde surgiu Deus, ou você vai abandonar a lógica aí agora, que até então serviu. Isso aí é ingrato, no mínimo.
para não dizer irracional. Então, você está falando também de algo que se movimenta, portanto, à medida disso que nós chamamos tempo. Não há tempo no qual, de repente, houve um momento, surgiu a matéria. Porque se há um momento em que surgiu a matéria, há um momento em que surgiu o tempo. Uai, momento é tempo. Há um tempo em que o tempo surgiu. E esse tempo em que o tempo surgiu, percebem, né? Enfim. Se a gente está falando da causa da existência do gel, percebam, são muitas as causas. Né? Não é simplesmente, sei lá, cana-de-açúcar que vira álcool, eu nem sei se é disso que eles tiram esse álcool, mas é também de vírus, né, que saiu aí contaminando o povo, e é por isso que está aqui, ó, surgiu aqui, está aqui na minha mesa, etc. Agora, você quer abstrair tudo para poder afirmar a causa de tudo, aí você já perdeu o assunto do qual você estava falando, né? Esse é um limite da razão. Não há problema algum em admitir, né? Afinal, tudo que existe tem limite. O que não tem limite, o que é absoluto, não está afirmando nada aí de digno, grandioso, porque que é grande aquilo que tem um limite tal em relação a outra coisa que tem um limite tal que faz com que, né, diante dessa, tal coisa é pequena. Existe coisa grande ou pequena? Não, está aí, grande ou pequeno só se você compara com outra coisa. E aí, Deus é grande? Olha, você está limitando Deus. Se você realmente acredita que Deus existe, tem fé e respeita, então não me venha dizer que Deus é grande, porque isso é uma heresia. Né? Que Deus tem um plano para a sua vida, isso é heresia. Que só cai a folha da árvore por vontade de Deus. Deus criou o universo porque ele teve vontade, a vontade de Deus. Isso é heresia também. No final das contas, não tem como não haver heresia nessa brincadeira, porque isso aí não é discurso racional. Para citar lá o Tertuliano ou o Santo Agostinho, né? Creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, seria assunto da ciência. Mas a teologia não é ciência? Não, a teologia não é ciência. A economia também não é. Né? E por aí vai. Enfim, razão suficiente. Há muitas razões. Como eu disse, esse negócio só está aqui, ó, só existe, está aí. Ó. Não é só por causa da cana-de-açúcar, o cara que cortou a cana, o cara que fez a embalagem, o cara que desenhou o design aí dessa válvulazinha e por aí vai. Percebe? A causalidade é abstrata. As coisas não têm simplesmente uma razão, uma causa, um motivo para existir. Por vezes, elas têm um punhado de determinações em rede. E nós estamos aqui 12:06, o estômago roncando, e para isso há boas razões. E nós vamos dar um jeito de lidar com essa razão suficiente, com comida suficiente. Não é mesmo, pessoal? Alguém tem algo contra? Não? Tem? Uai, então vamos continuar. Na verdade, a gente vai dizer mais umas coisinhas aí desse texto na próxima aula. Inclusive uma parte que eu pulei lá em cima. Pessoal, vamos almoçar. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pela atenção.
pela disposição, pelo carinho, pela disponibilidade. Nosso horário venceu. Me desculpem. Eu tenho que pedir desculpas ao estômago também. Paramos nossa gravação aqui. É isso aí.